população professa o hinduísmo. Mas a Índia, ao longo dos séculos, sempre soube absorver e integrar quantos cá chegaram, por razões de comércio, de conquista ou de perseguição. Na Índia, as religiões interagem. Por exemplo, o Islão da Índia, nos seus sinais exteriores, não é exatamente como aquele que é praticado nos países árabes. Existem também as religiões cristãs, em todas as suas variantes, incluindo as de rito oriental. Mas isto não esgota o universo religioso da Índia. Por exemplo, aqui existe, talvez aquela que é a mais antiga religião monoteísta da humanidade, a de Zoroastra. E existem também religiões que não são bem religiões. São religiões sem Deus, são filosofias de vida, como o jainismo ou como o budismo. Na Índia tudo parece levar o selo da religião. Até a paisagem é marcada por ela. Estamos em Ajanta, algures no Planalto do Decão, perto da cidade de Aurangabad e a 400 km de Bombaim. Ajanta é um espaço religioso de 29 templos e mosteiros budistas, inteiramente escavados no basalto. Os monges e os operários abriram fendas na rocha e fizeram escultura em grande escala. A estrutura interior de cada gruta, os seus pilares, desníveis e figuras ornamentais são as que resultam da própria escavação. A pedra é só uma, mas ela foi talhada de 1000 maneiras, ao longo de 8 séculos. As grutas de Ajanta foram escavadas em épocas diferentes. Um primeiro núcleo é ainda anterior à era cristã, em cerca de 200 anos. O segundo já foi feito durante os séculos V e VI. Mas em ambos os casos foram reis hindus quem financiou este santuário e o protegeu, o que dá bem a ideia do modo como coexistiam e coexistem as religiões aqui na Índia. O segundo aspecto curioso deste santuário é o de que, sendo lindíssimo o lugar onde fica, numa garganta, convidando aparentemente à contemplação e à meditação, ele não estava, contudo, isolado do mundo. Próximo dele corria uma rota comercial muito importante a que ligava o Mar de Omã à China. E é exatamente porque estava próximo desta rota que este santuário pôde ser, nomeadamente no século V e VI, um enorme lugar de troca de experiências espirituais e artísticas. Principalmente as artísticas. A arquitetura, que aqui é escultura em grande escala, e mais ainda as pinturas murais. Essas são simplesmente sublimes. As pinturas são grandes narrativas morais. Algumas ilustram passagens da vida de Buda, o Iluminado, nome pelo qual ficou conhecido o príncipe Siddhartha Gautama, que viveu no século V a.C. Depois de abandonar a vida familiar e se retirar, durante anos, em meditação, atingiu a iluminação. O Colosso de Ellora é o Templo de Kailasha. Ele é simultaneamente o ponto mais alto da arquitetura de rocha em toda a Índia. E Kailasha quer dizer paraíso. Este paraíso começou a ser escavado
corria o ano de 750 depois de Cristo. Foi assim durante 150 anos, até o ano 900. E este paraíso exigiu o concurso de milhares e milhares de operários e artistas. Foram muitas gerações para oferecerem a Shiva o paraíso. Mas este paraíso, para nosso gáudio, fica na terra. Shiva é um dos 3 principais deuses do hinduísmo. Os outros são Brahma, o criador de todas as coisas, e Vishnu. O panteão de divindades do hinduísmo mais não é do que encarnações destes 3 deuses. Shiva é o deus que destrói para criar, e esta criação merece a divindade a que se dedica. Segundo a lenda, o derradeiro dos arquitetos de Kalosha terá exclamado: "Maravilhoso, nunca admiti poder criar algo de tão belo." O paraíso em honra de Shiva valeu bem os seus 150 anos de construção. Nada de parecido se havia feito até então. Kalosha é uma escultura gigante em 3 naves ligadas entre si, onde as divindades hindus são generosamente distinguidas. E os deuses, num dia em que aqui passaram nos seus carros celestes, mostraram-se surpreendidos e exclamaram a uma só voz: "Nenhuma obra de arte à face da terra revela tanta beleza." Elora são 2 quilómetros onde hindus, budistas e jainistas ergueram 32 templos e mosteiros. Este salão escuro, cravado na rocha, convida à meditação e é de um templo jainista. Os tetos desta casa estão completamente repletos de flores de lótus. E as figuras de pedra que o guardam estão nuas e são desarmadas, porque o jainismo é uma filosofia da não-violência. Falei em filosofia porque isto não é bem uma religião no modo como nós a entendemos. Não há Deus no jainismo. Há apenas um grande profeta, na sequência de uma linhagem de profetas, e que é Mahavira. Mahavira foi quem fundou esta corrente de pensamento, esta ética de vida. Fundou-a por volta do século V a.C. e é, portanto, uma corrente contemporânea quer do budismo, quer do hinduísmo. A razão pela qual ela conseguiu adquirir muitos adeptos no Planalto do Deccan, no centro da Índia, é exatamente porque não praticava no seu interior o sistema de castas. E, portanto, castas mais baixas, de comerciantes ou de artesãos, puderam encontrar aqui um lugar onde tivessem mais lugar do que no hinduísmo. Nas grutas sagradas de Elora já não sopra o espírito das divindades. Há muito se calaram as últimas vibrações dos cultos divinos. Só a raros intervalos cá vêm peregrinos piedosos. Mas o espírito que cinzelou catedrais nestas rochas de basalto subsistirá eternamente. Estes peregrinos são jains e dirigem-se para o templo de Chaturmukha, situado no noroeste da Índia, em Ranakpur. O traço mais singular do jainismo é a defesa da não-violência, valor que Gandhi viria a adotar como um dos seus grandes pilares na luta pela independência da Índia. A não-violência entre os jains não tem o mesmo significado que entre os budistas. Estes associam a libertação do ciclo das reencarnações a uma construção puramente individual. Já para os jains, conta o modo como cada pessoa se relaciona com o mundo envolvente e o que faça por ele.
No jainismo, a preocupação em não provocar qualquer tipo de morte estende-se à sua relação com a natureza e, em particular, aos animais. Mesmo os insetos são seres que os jains não podem matar. Não se estranha que muitos destes monges optem pelo recolhimento e que ainda hoje alguns prescindam de vestes, vivendo como vieram ao mundo, e que os outros tragam em cima de si apenas o indispensável aos padrões morais em vigor. Como o budismo, o jainismo nunca conseguiu impor-se como alternativa ao hinduísmo. É uma filosofia de vida prosseguida por elites e comerciantes ricos. Para quem, desde as origens, contesta o milenar sistema de castas, não deixa de ser paradoxal. A visão do mundo entre os jains é deveras complexa. O espaço divide-se em duas regiões, o mundo, ou cosmos, onde vivem as almas, e o não-mundo ilimitado e vazio que o envolve. O cosmos divide-se, por sua vez, em três mundos. Por cima está o mundo superior, habitado por divindades. O mundo superior começa muito acima das estrelas e estende-se até aos confins do universo. No ponto mais alto deste mundo vivem as almas libertas. E embaixo está o mundo inferior, o mundo das trevas, do medo, povoado por seres miseráveis sofrendo os piores tormentos. O mundo do meio repousa sobre um disco, e no seu centro ergue-se o Monte Meru, onde começa o eixo da Terra. O continente central do mundo do meio é o lugar onde vivem os seres humanos. No seu extremo meridional, num espaço que é a Índia, vivem os homens civilizados. A sua vida é penosa e obedece a leis. Melhor é a vida dos que habitam nas periferias deste centro. Mas aos civilizados, eles parecem bárbaros. Este extraordinário templo começou a construir-se em 1466. Durante 50 anos ele foi esculpido em mármore branco. Tem 76 abóbadas, 4 pátios, 4 entradas, 4 mandapas ou átrios religiosos e infindáveis pormenores narrados nas suas 1444 colunas octogonais. Este templo começou por ser o sonho de um ministro, Acharya. Vários artistas seriam convidados para o concretizar, sem sucesso. Acabou por ser Dekapa, um escultor, quem viria a dar forma ao sonho do ministro. Aqui, as imensas colmeias de abelhas recordam a especial relação que esta religião tem com os animais e inspiram a arquitetura do próprio templo, uma reprodução interminável de fados. Este outro templo jainista situa-se na cidade fortificada de Chitaur, a antiga capital do reino de Mewar. A cidade foi tomada por 3 vezes ao longo da sua história. Da primeira, o cerco que o rei Patan de Delhi lhe moveu tinha por objetivo capturar uma rainha, a bela Padmini. Mas quando a tomada estava iminente, ela e as outras mulheres praticaram o sati, a imolação pelo fogo. O mesmo aconteceria com 2 cercos seguintes no século XVI. A tradição da imolação das viúvas na pira dos maridos ganhou raízes no período medieval da Índia. As viúvas estavam condenadas a uma vida de fome, cativeiro e servidão doméstica. Não raro, preferiam a morte por imolação, que lhes garantia o reencontro com o marido noutro ciclo de vida, à penosidade da vida na terra. O último registro de imolação pelo fogo terá ocorrido em 1987, na aldeia de Deorala, aqui no Rajasthan. Chitaur é um dos lugares onde se pode contar a vida de Akbar, imperador mogol que foi simultaneamente militar, pesquisador do divino e filósofo cético. Mas não se pense em Akbar como um mero conquistador. É certo que a ele se deve a expansão dos territórios de influência islâmica na Índia. Em Akbar corria o sangue de Gengis Khan e Tamerlão, os grandes chefes militares dos mongóis, parentes afastados dos turcos, e também adeptos do Islão. Akbar fez a maioria das suas conquistas por via diplomática e não através da guerra. Chitaur foi um caso excepcional de resistência até à morte. Diferentemente dos antecessores, Akbar praticou a tolerância religiosa.
Depois de ter conquistado o Gujarat, ele inscreveu uma frase atribuída a Jesus Cristo na porta principal da grande mesquita. Chegou mesmo a iniciar uma nova fé, cujo culto combinava elementos islâmicos, hindus, sufis e budistas. Dava tanta importância à tolerância religiosa como elemento de unidade dos povos do seu império, que libertou os hindus dos pesados impostos da ordem islâmica e ele mesmo cortou a barba, símbolo da ortodoxia dos adeptos de Alá. Akbar marca, no século XVI, o ponto alto dos reis mogolos da Índia. Os ciganos originários da Índia, os Sinti, cantam em Pushkar, onde anualmente se realiza a maior feira de camelos deste país. Pushkar quer dizer lótus. A vila deve o seu nome à flor com que Brahma, o primeiro dos deuses, matou o monstro que aterrorizava a região. Este gesto fez de Pushkar um centro de peregrinação. Mas o mês em que esta pequena vila de 11.000 habitantes se transfigura é novembro. Por causa da Feira dos Camelos, afluem a este lugar as tribos e os clãs de todo o Rajastão. O Rajastão é um dos estados do noroeste da Índia que confina com o atual Paquistão. De um e do outro lado da fronteira encontra-se o deserto de Thar. Desde tempos imemoriais, essas areias são atravessadas por rotas de comércio nómada. Uma vez por ano, Pushkar é o seu ponto de chegada. A Feira dos Camelos também é uma festa. Às tribos de nómadas juntam-se estes pastores e muitos camponeses de todo o estado. Vista de Pushkar, a Índia parece mais um país de outro tempo, mas trata-se de uma ilusão. A Índia é também esse tempo. Estamos no último dia da feira. Muitos concluíram os seus negócios e já partiram para as suas terras ou para o deserto. Outros ainda repousam, ganham forças para a viagem. Sabem que a feira só terminará quando a lua cheia se puser. A vila de Pushkar organiza-se em redor do Lago Sagrado. Este é um dos poucos lugares de peregrinação em honra de Brahma. Brahma é o criador do universo, a sua alma suprema, absoluta e eterna, do qual emanam todos os seres. Apesar do seu estatuto de criador, Brahma não tem a popularidade de Vishnu ou de Shiva.
Ele está, inclusive, na origem de um forte diferendo entre os deuses. Um dia, convidou todos os seus pares, menos Shiva, para uma festa. Sakti, a mulher de Shiva, não aceitou a afronta e decidiu imolar-se para lavar a honra do marido. Este, quando soube, retirou a sua esposa das chamas e, fazendo jus à sua capacidade destrutiva, preparava-se para pôr termo ao mundo. Vishnu teve de intervir e retalhou Sakti em inúmeras partes que espalhou pela terra, enquanto Shiva se recolhia e desistia da sua pretensão. Desta história nasce a adoração a Sakti, a energia feminina oposta ao conhecimento masculino. No hinduísmo, todos os atos obedecem a relações de causa e efeito que selam o destino. E o destino dos homens e das mulheres são as castas. O sistema de castas foi introduzido pelos primeiros povos europeus que se estabeleceram no território. Os indianos usam o termo Varna para descrever as castas de que falam os poemas védicos, muito anteriores à nossa era. Segundo eles, seriam 4. Os sacerdotes brahmanes, os guerreiros, os pastores e, na base da escala, os agricultores. Pior do que os agricultores, só os banidos da sua casta ou os párias e intocáveis. Na Índia moderna, a palavra que melhor traduz a realidade é Jati. Jati remete para a ideia de nascimento. De acordo com a tradição, nasce-se, casa-se e morre-se dentro da mesma casta. E a profissão de cada homem é Nas grandes cidades revela-se o extraordinário engenho e criatividade dos indianos. Na Índia não há sucata. Tudo se reaproveita e tudo se recicla. Mas esta terra continua a ser uma imensa tragédia. Mark Tully, jornalista indiano, diz que os seus amigos do Ocidente lhe perguntam como pode viver com tanta pobreza à volta. A resposta é simples. Eu posso. Os pobres é que não. Estes aguardam há horas. Aguardam pelos restos de comida de um restaurante. A Índia das sombras é assim. Os rituais de casamento remetem os pares para a casta a que pertencem
O Brahman, sacerdote, celebra o ritual. Este casamento hindu é de casta elevada. O vestuário dos noivos em seda, requintado com prova. No decorrer da cerimónia, uma das mulheres da família coloca na testa e na risca do cabelo da noiva o vermelhão, ou sindur, que assinalará o seu estatuto de mulher casada. O momento da união aproxima-se. Os noivos trocam de lugar e um leve toque de testas consumará o ato. Nascido há 5 séculos numa pequena aldeia do Punjab, no norte da Índia, Nanak fundou a seita dos Sikh, ou discípulos, que promoviam o culto a um Deus único, fundindo aspectos do Islão e do hinduísmo. À primeira vista, o Islão monoteísta e iconoclasta parece inconciliável com o hinduísmo das 1000 divindades e idólatra. A mistura desta nova religião, recusando os livros sagrados das outras duas, foi buscar ao hinduísmo o conceito de devoção, ou bhakti, e ao Islão a ideia de Deus único e a interdição de imagens. O sucessor de Nanak, o Guru Angad, desenvolveu a fé do antecessor e baseou-a na igualdade entre os sexos, na abstenção da violência, no ideal de abnegação e de ausência de barreiras entre os homens, como as castas. A tolerância que alguns reis mogoles aplicaram às diferentes religiões não se verificou com o sikhismo, que eles viam como uma ameaça séria ao Islão. A militarização do sikhismo é o resultado da repressão a que estiveram sujeitos. Vários dos seus gurus foram mártires neste conflito. O assassinato de Indira Gandhi em 1984, às mãos de seguranças Sikh, deve ser entendido neste contexto. A força do hinduísmo influenciou o islamismo na Índia. O Islão adaptou-se ao sistema de castas e desenvolveu variantes místicas que, não tendo origem neste subcontinente, aqui receberam forte impulso. Neste templo pratica-se um islamismo muito particular, o da filosofia mística sufi. No centro da prática sufi está a relação entre o mestre e o discípulo. O mestre tem poderes absolutos e um grande mestre pode ser considerado santo. Os seus túmulos transformam-se em lugares de peregrinação e a veneração dos santos sufis é simbolizada pela oferenda de tecidos valiosos. São eles que cobrem o túmulo do mestre, que se encontra em comunicação direta com Deus, mesmo depois do fim da vida. A segunda grande religião da Índia implantou-se nos territórios que foram islamizados na sequência das invasões turcas e mongóis. Ao Islão aderiram muitos ricos vindos do hinduísmo como modo de protegerem as suas terras e fortunas. E também muitos pobres e intocáveis desejosos de escaparem ao destino do sistema de castas. Na mesquita Jami Masjid, a maior de toda a Índia, perto do Forte Vermelho de Delhi, não há lugar para idolatrias e representações. Esta mesquita, na sua grandeza e despojamento, traduz a linguagem arquitetónica do Império Mogol e a cultura das correntes ortodoxas do Islão. Não é fácil compreender como esta linguagem pôde coexistir com a do hinduísmo, que, em certo sentido, é o seu oposto. As criações hindus são rebuscadas, idólatras, ornamentais.
Encontram a sua beleza no pormenor, quase fundem numa só disciplina a arquitetura e a escultura. A Índia é o fruto de um permanente confronto com culturas de invasão. Elas moldaram as paisagens, as injustiças e os conflitos. E, no entanto, a Índia é uma unidade política. Mais de 700 dialetos e 14 línguas oficiais entendem-se nos seus desentendimentos. Como é possível? A resposta só se pode encontrar na perenidade de uma cultura que assume a diversidade como destino. Em Banganga, a vida corre ao ritmo da aldeia. É um bairro de casas antigas dos séculos XVIII e XIX e que conta com vários pequenos templos hindus. Banganga é o princípio de Bombaim, a mais populosa cidade da Índia e uma das maiores do planeta. Existem sobre o hinduísmo várias ideias feitas que não correspondem à verdade. Por exemplo, em regra é associado ao politeísmo. Mas se é verdade que um hindu tem à sua escolha uma pluralidade de deuses, existe sempre um culto que se sobrepõe aos outros. Nessa medida, o devoto é monoteísta. Por outro lado, os deuses do hinduísmo mais não são do que as diferentes facetas do Criador. Eis o que ajuda a explicar porque não precisa o hinduísmo de ser proselitista, ou seja, de tentar converter o próximo. O hinduísmo detém a capacidade de integrar divindades provenientes de outros credos. O caso mais expressivo é a adoção de Buda como divindade do culto de Vishnu. Malabaril foi a montanha sagrada de Bombaim. A primeira divindade foi uma pedra que estava muito perto do mar, muito grande e com um desenho fálico. Os pescadores utilizavam-na para se orientarem nos caminhos de regresso e fizeram dela uma divindade. A segunda divindade já decorre da fundação do hinduísmo. É contada na grande epopeia do Ramayana. Ele andava por aqui quando utilizou águas muito puras desta montanha para conseguir curar um sábio. E Malabaril transformou-se num centro, num lugar de peregrinação. No século X, os hindus ergueram templos à volta da água pura. E no século XVI, os portugueses destruíram-nos. Os ingleses ajudaram de qualquer modo os hindus no século XVIII a recompor as coisas. E nasceu, perto das antigas águas puras, este tanque sagrado. Banganga é o seu nome. À volta deste tanque ergueram-se mais de 15 templos pequenos e ermitérios. E além dos hindus, os últimos séculos trouxeram Malabaril, a esta montanha sagrada, igrejas cristãs e também ofícios religiosos de parsis, de jains e de muçulmanos. E um dia chegou a cidade, a grande cidade, e a grande cidade envolveu completamente o antigo tanque sagrado que se julgava ao centro da terra e voltou ao esquecimento. Vista do alto dos arranha-céus, a grande metrópole é poderosa, imensa, fabulosa. Ninguém diria que a maioria do seu território era, ainda há 100 anos, simplesmente água. Que esta cidade se ergueu orgulhosa, conquistando terra ao mar. No início eram 7 ilhas. A uma delas demos o nome de Boa Vida, corria o ano de 1510. Século e meio mais tarde, os portugueses ofereceram-na à Inglaterra. E Londres, pelo preço de 10 libras de ouro anuais, concessionou à Companhia Oriental das Índias, também britânica. Assim nasceu Bombaim. Na cidade, a religião encontra-se nos gestos mais simples. As crianças que entram pela primeira vez num templo hindu devem ser antes rapadas. Mas o hinduísmo está longe de esgotar o universo das religiões de Bombaim. Esta cidade atraiu imigrantes de todos os lugares. Durante 3 séculos, deu guarida aos perseguidos de todas as paragens da Índia por razões de guerra, etnia ou religião.
O papel dos ingleses foi decisivo. Eles respeitaram os ritos hindus, os seus templos e divindades. Respeitaram, mas não se misturaram. Criaram um mundo à parte, onde não tivessem que conviver com populações que oferecem água de coco a um falo, o lingam, uma representação de Shiva associada à fertilidade. Sakti é a sua energia feminina feita deusa, e por isso o seu culto é tão importante na Índia. A deusa é o garante da fertilidade das mulheres e da natureza. Bombaim é uma cidade de nómadas. Nos seus passeios tudo pode acontecer. Os ofícios mais estranhos e antigos têm lugar a céu aberto. E eles coexistem nos mesmos lugares com os sinais da modernidade. Toda a cidade é um imenso mercado de sobrevivências. O seu dinamismo é o dos bazares islâmicos e orientais, mas é também o dos mercados tradicionais que se reconhecem no Ocidente. Neste, os frutos brilham nos escaparates. É um mercado de mercearias finas. Os indianos são maioritariamente vegetarianos, mas nem por isso a fruta deixa de ser um luxo. A grande cidade faz-se de 1000 cidades. Bandra, por exemplo, é um bairro de goeses. Os seus templos são igrejas católicas e as divindades a quem se reza são as do Ocidente cristão. No interior do bairro é uma pequena goa que se descobre nas ruas e ruelas. É um pedaço de cidade que está a desaparecer sob pressão da especulação imobiliária. As pequenas moradias de 2 pisos têm os seus dias contados. Bandra é uma das raras sobrevivências da história numa cidade que prova, como poucas, a pertinência de Shiva. Destruir para criar. Bandra é, afinal, a Bombaim que os portugueses teriam conseguido erguer se nela tivessem permanecido, como em Goa. Mas também aqui se pode notar a influência da cultura hindu. Até nos cemitérios e nas cruzes se percebe a mistura de sinais. Elas provam a vitalidade e uma tradição de integração das diferenças que marca presença até no catolicismo destas paragens. Outra das marcas da nossa presença nesta cidade é o Forte de Bombaim. Em 1533, o sultão Badur, do Gujarat, ameaçado por Delhi, fez a paz com os portugueses. E a Ilha da Boa Vida passou a integrar os territórios da província do Norte. Tenho à minha esquerda um velho relógio de sol, que é provavelmente o sinal mais antigo da presença portuguesa em Bombaim. É um relógio que está retocado, aliás, como também está retocada a porta de armas do velho forte onde ele se encontra. Mas foi a partir do forte que a cidade de Bombaim, durante vários séculos, cresceu e se desenvolveu. É uma história posterior aos portugueses. Os portugueses receberam a Ilha da Boa Vida, corria ao ano de 1534, por acordo feito com os sultões do Gujarat. Receberam esta ilha e várias outras para norte. Constituíram a chamada Província do Norte, maior do que a de Goa. Aqui cristianizaram, aqui destruíram templos e dedicaram-se apenas à agricultura. No caso da Ilha de Bombaim, ela foi mesmo entregue a um ilustre português, um cristão novo, que se chamava Garcia da Horta, um botanista muito importante. Mas não ficaram cá muito tempo. Os portugueses acabaram por entregar a ilha, no ano de 1661, também por acordo, aos ingleses. O acordo envolvia Bombaim, envolvia Tânger e envolvia o casamento de Catarina de Bragança, uma princesa saída direitinha do convento para a alcofa de Carlos II. E foi apenas porque isto aconteceu que isto deixou de ser agrícola e que Bombaim começou a fazer história. Na praia de Juhu, a vida que aí escorre tem os ritmos e os modos do Índico. Juhu Beach não é uma praia de banhos, nem é sequer uma praia de cidade. É simplesmente uma feira rural, nas areias do Índico. Juhu Beach é lugar de afetos e evasões.
Encontra-se em Bombaim, a meio da península, dá repouso ao sonho dos sobreviventes, mas poderia estar em qualquer outro recanto do planeta. Juhu Beach convoca memórias que ultrapassam fronteiras. Quando a noite cai, deixa de ser fácil distinguir esta feira das 1001 feiras que o mundo conhece. As atrações e os divertimentos mecânicos parecem iguais a quaisquer outros, mas uma pequena diferença faz toda a diferença. A grande roda da Juhu Beach, por exemplo, não é de tração mecânica. Ela só roda porque 3 homens a fazem girar à força de braços. A Índia só roda porque o trabalho extensivo, o trabalho que as máquinas ainda não substituíram, faz parte do sonho. O trabalho é extensivo mesmo em setores de tecnologia de ponta, como é o caso da indústria cinematográfica. Num pequeno decor, roda-se mais um episódio de uma trivial telenovela indiana. O número de técnicos e trabalhadores envolvidos é imenso. Dois atores trocam impressões sobre o texto que terá de ser dito dentro de instantes. Na conversa, participa também um ensaiador. A cadência de trabalho é a da indústria. अरे भाई ट्रांसक्रिप्ट तो कितनी बार का वही कहता है अरे आइए सर पहले आइए Encontro-me nas instalações de uma antiga prisão, alugada pelos estúdios de Bollywood para filmagens. Bollywood é a Hollywood de Bombaim, a maior indústria cinematográfica do planeta. Daqui saem 2 a 3 filmes por dia. São histórias simples que misturam um pouco de romance com um pouco de crime e muita música e muita dança. São histórias filmadas com meios que parecem saídos dos anos 30. Antiquado, talvez sim aos olhos de um ocidental. Mas o que é certo é que Bollywood, antes do advento da televisão e depois, continua a vender sonhos. Tal como Bombaim, que é a cidade de todos os sonhos. São 8 da manhã e os comboios que atravessam Bombaim de norte para sul há muito que vêm repletos. Quando os ingleses estenderam a sua administração a toda a Índia, apostaram no caminho de ferro. A Índia foi a grande retaguarda da Revolução Industrial da Grã-Bretanha. De Bombaim saiu o algodão que alimentava as fábricas de Massachusetts e de Liverpool. E a Bombaim chegavam os têxteis já manufaturados pela metrópole do Império. Esta cidade é a porta da Índia. As linhas que chegavam à grande cidade representavam ao mesmo tempo a modernidade britânica, a exploração do algodão e o sonho das vagas de imigração rural. É impossível saber quantas pessoas chegam diariamente a Bombaim para aqui tentarem a sua sorte. O crescimento explosivo desta cidade remonta ao século XIX. Começaram neste período os assoreamentos que transformaram as 7 ilhas numa só península, bem como os principais traçados urbanos da cidade. Na viragem para o século XX, Bombaim já atingia a população de Paris, 1 milhão de habitantes. Hoje são muitos mais.
Imagina a Península de Troia, com os seus 30 e tal quilómetros de extensão, um bom bocado mais gorda. Depois ponha aí toda a população de Portugal e ainda uns 3 ou 4 milhões que possam viver na Andaluzia. Se admitir isto, fica com uma primeira ideia do que é Bombaim. 13 a 14 milhões de habitantes, nos meros 600 km² de área. Os ingleses pensaram esta cidade com uma enorme largueza de vistas. Avenidas largas, grandes passeios. Mas isto é uma cidade com muita gente. E é uma cidade asiática, com muita imigração, vinda dos campos e onde se mantêm hábitos camponeses. O espaço público aqui não é como numa cidade ocidental. Aqui na rua acontece de tudo. Trabalha-se na rua, come-se na rua, defeca-se na rua, dorme-se na rua. A rua, em Bombaim, é absolutamente extraordinária. Poderá não ser muito confortável para um turista ocidental, mas é seguramente aí onde se vê melhor o vigor e a vitalidade desta cidade. É na rua que as pessoas fazem pela vida. A Câmara de Bombaim, no seu traçado neogótico, pertence a outro tempo. A Sala das Sessões tem recorte britânico. Só a estátua de Mahatma Gandhi ou o retrato de Pandita Nehru recordam a libertação do colonialismo e a independência alcançada em 1947. Internamente, a libertação queria erradicar do solo indiano a miséria e atavismos como os da intocabilidade inerente ao sistema de castas. Externamente, ele reclamava o direito dos indianos a dirigirem os seus próprios destinos. A influência britânica marca e de que maneira a atualidade da Índia. O pó do antigo império todos os dias é cuidadosamente limpo. No início deste século, quer os ingleses, quer as elites indianas por ele formadas, já viviam muito bem numa cidade como Bombaim. Desde os anos 20 que esta cidade tem cricket, teatro, cinema, cabarés e mesmo ópera. Até o jazz, essa música de negros americanos, se estreou aqui no Hotel Taj Mahal. Corria o ano de 1920 e Bombaim já era uma grande cidade. As elites indianas foram e são filhas das culturas anglo-saxónicas. Ainda hoje, a mais representativa montra de livros de Bombaim é a Sassoon Library e a principal igreja anglicana da cidade, com os seus vitrais, pianos de cauda, túmulos e naves de oração, embora vazia, conserva a solenidade do passado. A Porta da Índia, glória do Império Britânico, resume os destinos que se cruzam em Bombaim. Para os filhos das elites, ela delimita horizontes de partida. Mas para os pescadores da península e para quantos demandam a cidade, esta é a porta dos encontros com o sonho. Encontro-me em Colaba, no extremo sul da Península de Bombaim, onde todos os tempos se cruzam. Em Colaba está o World Trade Center e estão torres erguidas, grandes torres erguidas nas últimas dezenas de anos. Foram elas que mataram o passeio ribeirinho que no século XIX aqui fazia as delícias da vida das elites inglesas e nativas. Desse tempo sobrou apenas vivendas a cair a tripeça por entre torres. Mas em Colaba estão também os colis. Os colis são pescadores. São descendentes dos primeiros habitantes desta ilha e precisamente aqueles que os portugueses conseguiram cristianizar no século XVI. É incrível como no final do século XX ainda aqui estão e disputam terreno no metro quadrado mais caro do planeta.
Os colis são uma espécie de metáfora do tempo na Índia. As elites indianas gostariam de só ter para resolver os desafios do primeiro mundo. Não podem. Não podem porque a Índia transporta consigo pelo menos os restos de 5.000 anos de história. Quem disse um dia que a história tinha acabado nunca esteve em Bombaim, nem deve ter conhecido os colis. Os colis são a teimosia do tempo, a teimosia que se projeta para o século XXI. Em Colaba, fixam-se os tempos de uma ilha anterior à cidade. Em Colaba está o Índico, tal como ele se descobre em Bombaim, o lugar que foi dote de casamento, depois porto comercial e hoje mosaico gigantesco de migrações, culturas e religiões. Em Colaba vive o tempo cansado da costa oriental de África, a sobrevivência trágica das Abissínias ou o fantástico engenho dos Iemenitas. Em Colaba se condensa a história de um oceano de conflitos e desencontros civilizacionais que ainda reclamam o seu direito à noite dos dias, ou seja, ao futuro.